bom dia pessoal. Hoje nós vamos mostrar e ler pela palavra de Deus aqui em Isaías 59, a partir do versículo 1, que existe coisa pior do que as doenças, a peste, a pandemia, a desgraça maior do que essas doenças que vêm fisicamente. Elas são consequências do quê? Da peste, a peste maior, que é o pecado, as iniquidades. Então eu vou ler para você, você presta atenção, acompanha na sua Bíblia, Isaías 59, a partir do versículo 1, acompanha, lê, você tem que ler, você tem que se interessar. Se não há disposição de você pegar a Bíblia, então não há chance para você, não há nada, porque mesmo a pessoa mais errada nesse mundo, ela tem chance de ser salva, porque Jesus disse, eu não vim para julgar, eu não sou juiz agora, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. E após o arrebatamento que vai vir, então vai ser a mesma coisa. Deus, ainda a misericórdia de Deus está sobre a terra, para a pessoa, a última fase da pessoa, que ela vai pagar com a própria vida, porque ela não aceitou do jeito certo, foi fraca no tempo para ser arrebatada. Então vai vir a grande tribulação. Então a pessoa vai pagar com a vida dela em ficar do lado do bem, do lado do Deus Todo-Poderoso, que é a única escolha. Tudo na terra, tudo depende, tudo é dependente. Tudo é dependente, assim como o peixe, ele está na água, você tira ele fora, ele não consegue viver. Então, fora de Deus, nós não conseguimos viver. Então, é dado, nós vivemos e tudo vai viver e vai existir dependente da misericórdia de Deus, dependente de Deus, nós somos dependentes dele. Então, por isso que as pessoas tentam sair fora, tentam viver a vida delas, tentam viver a alegria delas, as praias, isso, aquilo, outro, quer viver a alegria dela, quer viver uma discoteca, quer viver ali a vida dela naquelas baile funk, viver naquilo ali, e Deus não está ali. Você vê que as pessoas fazem até um Natal e na mesa cheio de bebida, cheio de palavrão, cheio de aquilo. Deus nunca está no lugar, porque todos os dias é dia de Deus, de manhã, de tarde, à noite, cada momento. Você orou agora, você vai orar depois, tem que orar todo dia. Não é você fazer uma vida de oração aqui agora e valer para o mês todo, valer para a semana toda, vale para o dia todo. Ela vai valer aquele momento. E você vai dar sequência àquilo ali. Não adianta você ficar com a mente desviada para outra coisa, para ser dominado pela preocupação, pela situação, e você não tá, sempre tem que estar ligado, tá pronto, né? Muitas pessoas usam a igreja, usam o lugar lá, o templo de parede, aquilo, como um ídolo, parece uma estátua. Ela só tem comunhão lá naquele lugar, ela só pode chamar Deus lá naquele lugar, e fora ela passa a ser outra pessoa, dominada pelo espírito do mundo, pela preocupação, pelas situações desse mundo. Então vou mostrar para você que existe a peste maior, a praga maior que tem é o pecado e a iniquidade. Isaías 59, presta atenção. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Tá vendo? Mas ele vai entender, você vai entender por quê. Por que não atende? Por que a doença consome? Por que a doença física, peste, pandemia, seja o que for, seja miséria, seja praga, seja doença mental, perturbação, opressão, domina sobre a pessoa. Veja bem o porquê. Por que não acontece? A pessoa está clamando a Deus através de ídolo, estátua. Pega uma estátua de mulher, de homem, de animal, de rato, de bicho, do que for, e quer que Deus ouve. Deus não vai ouvir, por causa disso. Presta atenção, por que Deus não te ouve? A pessoa está cheia do vício, da bebida, mas ela não quer largar, quer viver cheio do amante, aquilo outro, ladrão pedindo para Deus para ser salvo, ser bem sucedido no assalto. Então não tem nada a ver, Deus não está isso. Deus explica, você lê na Bíblia, você vai ver os fariseus. Jesus falou sobre os fariseus, hipócritas, falsos pastores, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos missionários, falsa gente, falsa de tudo.
Por quê? Porque não quer viver a vida com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Veja bem, mas as vossas iniquidades, presta atenção, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Está vendo? A praga maior, você vai ser curado, você é abençoado, vai sair a opressão, você vai vencer o diabo, o inferno, porque Deus existe e o Todo-Poderoso. Então é como que a gente estivesse dentro do lugar sendo filmado, todos os olhos, né? Olhos, lá em Hebreus 11 mostra sobre isso, né? Sobre uma nuvem de testemunha, uma nuvem, quem que é? Deus, os anjos, o exército, tudo pronto para se fazer, e o inferno, o diabo e todos os seus demônios também olhando, assistindo. Induz você a fazer o mal, então ele tem direito a você. Induz ao vício, ele tem poder sobre você e Deus não pode fazer nada. Você clama aos ídolos, às estátuas, e Deus não pode fazer nada. Então ele tem direito de colocar doença em você, enfermidade, miséria, praga, mente, perturbação, loucura. Não, então de repente a morte instantânea, de repente, né? Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Está vendo? Olha o caminho. Uma vez que ela segue o caminho errado, Deus só pode ficar assistindo, vendo, não pode atender ela em nada, porque ela não está pedindo, ela não quer largar aquilo ali, ela não quer largar, ela quer que seja recuperada para continuar fazendo aquilo que ela está fazendo. Ninguém há que clame por justiça, tá vendo? Porque está fazendo errado, adora o pecado, adora viver na iniquidade, adora fazer aquilo ali, adora conseguir pelo engano, pela maldade, pelo jeito errado as coisas, adoram fazer, adoram, né? Quer dizer, não vai largar. Então não tem como Deus, ela não tem, a justiça dela não tem fundamento. Ninguém que compareça em juízo pela verdade, confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Tá vendo? O desejo dela, o prazer dela é isso. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. Quer dizer, a pessoa está ali, igual galinha, se fosse ali, está chocando, mas ali é ovo de serpente, de áspide, de víbora, né? Então está chocando, a pessoa fica chocando isso na vida dela, ela fica dando luz isso daí, ela sabe que o interior dela, o intento dela, a investida dela, aquilo que ela faz, aquele trabalho que ela faz, ela sabe que vai prejudicar, sabe que vai destruir, como que mostra aí vários prédios caindo aí, que são o que? Arquitetos que fizeram o que? Fizeram tudo com material que não tinha nada a ver, e estão caindo prédios, vão cair muito, não aguenta nada, já sozinho estão caindo. Imagina se der um terremoto, começa a cair tudo que tem aí. O que comer os ovos dela morrerá, quer dizer, ovos venenosos, pensando que é ovo de galinha, mas aí, quem andar na conversa daquela pessoa, se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora, tá vendo? As suas teias não se prestam para vestes, homens não poderão cobrir-se com os que o fazem, as obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos, os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar sangue inocente, os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento, por causa da iniquidade, da peste, a peste que ela é a maior peste, pandemia, sofrimento, é o pecado e a iniquidade. Desconhece o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos, fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor
mas andamos na escuridão. Deu para entender a iniquidade e o pecado. É por isso, vai vir as situações difíceis, vai vir ter que conquistar, ter que vencer, ter que trabalhar, ter que sacrificar, ter que suar, ter que correr atrás, vencer a doença, vencer a enfermidade. Isso, mas imagina você estar nulo, você não ter resposta a respeito disso. Imagina você chegar e não ser ouvido, mas por causa do quê? Por causa do pecado, a iniquidade. Então não fique pensando que o mal que você está fazendo, praticando, as escondidas, as escuras, não estão sendo vistas. É uma nuvem de testemunha, onde diz lá em Hebreus, né? Uma nuvem de testemunha que nos assiste. Então corra para você se livrar do pecado que tenazmente nos assedia todos os dias. Correi para o autor e consumador de vossa fé, né? Então aqui, ó, apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, que a pessoa está praticando mal, é errado, está sabendo, mas quer resposta de Deus, quer ser curada, quer ser liberta, quer sair daquela opressão, não quer aquela pressão, opressão, depressão, quer sair dela, mas não quer largar o mau caminho. Não, mas não vou largar a bebida, não vou largar o vício, não vou largar a idolatria, não vou largar a intenção, não vou largar as mulheradas, o baile, as situações, não vou largar. É essas pessoas que ela quer continuar fazendo mal, mas quer resposta de Deus, quer que Deus atenda, quer que Deus livre ela, quer que Deus tire ela dessa praga fisicamente, tanto miséria, assolação sentimental, física, doença, quer tirar o problema espiritual, perturbação, aquele sentimento de loucura, de surto, quer que saia de surto, mas não quer largar a sensualidade, não quer largar a promiscuidade, não quer largar a prostituição, não quer largar aquela ideia dela, ela não quer largar. Então como que não adianta, não vai ser atendido, igual as pessoas vão lá adorar a imagem de mulher, a imagem disso, imagem de homem, imagem daquilo outro, a imagem de pessoas vivas, ídolos, música. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, entre os robustos, somos como mortos. Quer dizer, não adianta, você ver, o pecado e a iniquidade faz você viver as trevas, e você clamar, e não vai ouvir nada, não adianta. Larga o caminho, larga o pecado, a iniquidade, se entrega a Deus. Todos nós bramamos como ursos, quer dizer, você vê a pessoa clamar, gemer, pedir, não cansa de chorar, de pedir, mas não vai largar o mal, ela não quer. Gememos como pombas, esperamos o juízo e não há a salvação, e ela está longe de nós, porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, e não muda, mas quer resposta. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus e pregar opressão e rebeldia, tá vendo? Oprimir as pessoas, porque quando está no poder, mas agora quando sai do poder, quando vem injustiça, a situação ela promove a rebeldia, promove ali ao contrário. Quando ela tem chance, ela oprime. Quando ela sai daquele negócio, ela pratica o quê? A rebeldia, ela é rebelde, ela se entrega ao espírito de Satanás. O conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. Quer dizer, a pessoa largar o mal, começa a ver, se não fizer parte do rol daqueles amigos, daquele de bebedice, de bar, daquele outro, da farra, das mulheradas, das palavras, das conversas, então ela se torna perversa, né? O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, tá vendo? Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor.
pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si vestes da vingança, e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários, e devido aos seus inimigos as trevas do mar, dar-lhe-á a praga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, aos de Jacó, que se converteram, diz o Senhor. Sem se converter, você não vai ouvir resposta. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então aí é onde está a bênção. Se converter, e você não adianta. Coisa maior que a peste física, doença, problema, perturbação do mundo é a peste do pecado, é a praga da iniquidade. Jesus veio quebrar, dar um novo nascimento em João 3 que você vai ler. Você vai depender dali, você tem que nascer de novo, você tem que se arrepender dos pecados. Sem isso, se humilhando, se arrependendo, se batizando em seguida nas águas, enterrando, sepultando a velha criatura, buscando, recebendo o Espírito Santo. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, o resto vos serão acrescentados. Então essa é a parte aonde você se envolve com isso daí. Você se envolve se livrando dessa peste. Você, a partir do momento que você se livra da peste, você tem que se preocupar nesse mundo em não viver dominado pelo pecado. A iniquidade vai estar sempre diante de você, através da tentação, através de pessoas que chegam, através de pessoas que querem gerar um comportamento de contenda, de gritaria, de perturbação, de incomodação, fazer você tomar atitudes, erradas. As situações vão querer te obrigar a você tomar atitudes precipitadas, coisas rápidas, coisas no nervos, pessoas no meio da ira, no meio da discórdia, no meio do problema. É igual aquela batida de carro que aconteceu um acidente ali, e vai resolver no calor daquela situação, o que pode gerar tanto pancadaria como discussão, baderna, problema, mágoa, rancor, nervosismo, e gera umas doenças e destruição. Então eu vou fazer uma oração para você sair desse caminho com poder, com força. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, ela não é ouvida, meu Pai, por causa dos pecados, por causa das iniquidades, faz separação entre ela, nós e o Senhor. Então, meu Deus, tudo que está entre nós e o Senhor, que é o pecado, faz separação, impedindo o clamor, seja arrancado. Envia legiões, envia príncipe, meu Senhor. Não importa o tamanho de Satanás, desse diabo, desses demônios, seja o Exu, seja o demônio que quer dominar com o homossexualismo, quer dominar com o librianismo, meu Pai, quer colocar esse sentimento contrário, quer usar as qualidades do Senhor para colocar, meu Pai, na direção errada, meu Senhor. Então manifesta o teu poder. Essa depressão que está por causa desse vício da bebida, por causa desse pecado, meu Pai, por causa do vício cigarro, do caminho errado, dos palavrões, meu Pai, dessa vida de balada, dessa vida de música, de ídolos, meu Pai, seja repreendido o mal, seja repreendido o espírito do inferno. Envia legiões de anjo agora e sai agora, seja destruído, meu Deus, agora lá aonde estão os teus anjos que estão aqui, estão em todo lugar. Ela é assistida, meu Deus, como está em Hebreus, assistida, uma nuvem de testemunha que assiste, meu Deus. Então o pecado que tenazmente assedia, meu Pai, corra, que ela venha correr
dá poder, dá força, envia teus anjos agora, solta a cabeça, solta o corpo, solta o coração, solta o entendimento, da onde você veio, seja trabalho de macumbaria, feitiçaria, trabalho de magia negra, trabalho que foi feito desde criança, foi oferecida desde o ventre da mãe, esse trabalho feito, seja o trabalho que foi, meu pai, seja o trabalho feito com o nome da família, para destruir todos, e meu pai, foi oferecido, foi pego roupa dessa pessoa. Então o espírito imundo solta o corpo, solta o caminho, solta os ossos, solta o pensamento, solta o entendimento, solta o subconsciente, solta a mente, o pensamento dessa pessoa, solta o cérebro dela, solta os olhos, você que aprisiona pelos olhos, pelo ouvir, o corpo, o coração, a alma, sai do alto da cabeça. O Deus Todo-Poderoso peleja por ela, ela quer o arrependimento, ela quer largar o pecado, ela está confessando, determinando. Então o espírito imundo solta o dia dela, solta a semana, solta o ano, solta até o dia de estar na eternidade, e é desde agora. Solta espírito de pecado, você que dominou ela com religião, você que dominou ela com ensinamento que veio dos pais, eu te ordeno, em nome de Jesus, você que não deixa ela entender a palavra de Deus, espírito imundo, solta, enganador, mentiroso, os anjos de Deus, o príncipe de exército de Deus, que desce, que está aqui, que desce agora em favor dela, arranca você agora, sai dos caminhos dela, sai da visão, sai da mente, sai agora, em nome de Jesus Cristo, que o fogo desça, meu Pai, pelo teu poder, pelo teu espírito, a tua luz entra agora, dissipa as trevas do pecado, sai o que domina com o pecado, que dominava ela, com escravidão, com vício de todo tipo, do pecado, do mau caminho, da prostituição, do erro, em nome de Jesus, saia! Sim, meu Deus, tá ligado, meu Pai, que no lugar, meu Pai, desse domínio do pecado, entra a paz, desça a paz, essa luz que entra, meu Deus, desse pano, expulsando da cabeça dela, sim, meu Pai, ela, meu Pai, e junto com isso, o mal, o problema que acompanhava, que dominava por causa desse pecado, meu Deus, vem agora, meu Pai, o livramento, ela veja, meu Pai, livre, dentro dela, alegria, paz, o nome dela escrito no livro da vida, e ela passar a crescer com o Senhor na caminhada, está disposta, meu Pai, agradecendo, meu Senhor, já desde já, o que ela recebe e inicia desde agora.